A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, os 4 cavalos do Apocalipse. Fica com a gente porque o estudo hoje tá pegando fogo, hein? Vamos lá, irmão, vamos começar o estudo aqui. E antes de começar o estudo, eu queria já fazer um parênteses aqui com vocês, tá? Eu até coloquei um parágrafo aqui em cima, você pode ver aqui, ó. Apocalipse é um assunto que não se esgota, né? Respeitamos as pessoas que possuem uma visão diferente. A nossa interpretação das últimas coisas é uma base nos estudos e um tema de uma visão acurada da patrística da igreja. Desejamos a todos um ótimo estudo. Então o que eu quero dizer aqui é que se você tem uma visão diferente da nossa, que eu respeito a sua visão, tá ok? Apocalipse ele é interpretativo, então você precisa ter um conhecimento profundo dos profetas, né, e do livro das leis, também conhecer um pouco de Salmos, para que você tenha uma visão completa. O assunto do Apocalipse é um assunto que não se esgota, então a gente vai discutir ele durante muito tempo. Ao passar de anos, né, quanto mais próximo da grande tribulação nós tivermos, nós vamos discutir o Apocalipse com mais clareza, porque as coisas já não vão ser como véus pra gente, tá? Então, ele é um livro muito figurativo, então ele é um livro que simboliza, ele sempre aponta para alguma coisa. Então, assim, não são objetos, cenas, por exemplo, a besta que subia do mar, não é um homem que sobe do mar, o mar é uma multidão de povos, línguas e nações, a besta é um reinado, é um entendimento, né, de um reinado. As pessoas que seguem a besta, muito provavelmente besta, falso profeta, são pessoas, né, são povos, não é uma pessoa única e exclusiva. Então aqui eu vou colocar a nossa interpretação e eu respeito a interpretação de vocês. Eu precisava fazer esse parênteses porque eu sei que a interpretação de muitas pessoas pode ser diferente da nossa, tá? Nosso objetivo aqui hoje também não é falar sobre os 7 selos, nós estamos falando dos cavalos, né, do Apocalipse, porque os cavalos é uma força de tração, né, então ele vai trazer algumas desgraças aí na grande tribulação. Então eu nem coloquei os cavaleiros, eu coloquei os cavalos do Apocalipse, tá bom? Vamos lá? Então tá aqui, ó. O dia do Senhor vem, está próximo, o dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Então eu coloco aqui embaixo, tá vendo? Ó, o cavaleiro vermelho já chegando, cavalgando, trazendo fogo. Falei para vocês que o estudo hoje ia estar quente, né? Eu até coloquei aqui, ó, o símbolo do Papo com Deus pegando fogo, para mostrar que realmente grande tribulação provavelmente será um dia de muita angústia como nunca houve na terra. Mateus 24, sermão escatológico de Jesus Cristo, amém? Perturbem-se todos os moradores da terra, o dia do Senhor vem, Joel 2:1. Depois você precisa meditar nesses livros. Se você puder ler Joel, Naum, Abacuque, os três profetas falam do grande dia do Senhor. Depois você vai para Apocalipse. Legal, se você conseguir ler Zacarias e Daniel, já são livros um pouquinho mais extensos, mas Joel, Naum, Abacuque são livros de 2, 3 capítulos, você consegue ler muito rápido, e depois se você pega Apocalipse e vai ler, você vai conseguir desvendar muita coisa, amém? Vamos começar aqui então, acho que é melhor a gente começar aqui, ó, selo 1. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, vou pegar minha Bíblia aqui, vou puxar a minha Bíblia aqui, Oliver Tree, tá aqui, ó. O que eu quero mostrar? Que os selos, eles estão praticamente linkados e unidos com os cavaleiros do Apocalipse. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Abriu o primeiro selo, cavalgou o primeiro cavalo. Abriu o segundo selo, cavalgou o segundo cavalo. Porque a gente pode ver aqui, ó. Apocalipse 6:1, por exemplo, ó. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi, e então eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. E a gente vê que é o segundo selo. Ó. O segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouviu o ser vivente dizendo vem, saiu o outro cavalo vermelho. Com isso a gente pode perceber que os selos estão alinhados com o cavalgar dos cavalos, ok? Então vamos aqui, ó, primeiro selo. Qual o simbolismo do primeiro selo? Eu coloco aqui embaixo, ó, falsa paz, né? Coloco falsa paz. E aqui eu também consigo colocar as características do cavalo branco. Ó. O cavalo branco ele tinha um arco na mão, ele recebeu uma coroa e ele saiu vitorioso para vencer. Bom, aqui já tem uma grande polêmica e eu quero abrir um parênteses também para puxar aqui um estudo que eu tenho. Eu vou falar aqui com vocês. Muitas pessoas falam que o cavalo branco é Jesus Cristo, porque lá no Apocalipse 19, no Apocalipse 19:11 fala que ele tinha
uma espada na sua boca, etc. Dá as características, né? Ele é o verbo de Deus e tal, e ele está num cavalo branco. Aqui em Apocalipse a gente percebe também um cavalo branco, só que o cavalo branco ele tem um arco na mão, recebeu uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Veja a diferença. Por que nós cremos que o cavalo branco do Apocalipse 6 não é o cavalo branco do Apocalipse 19. Por quê? Primeiro porque Satanás ele sempre imita tudo que Deus vai fazer, né? Ele imita Jesus Cristo. E segundo porque a gente percebe que o cavalo branco ele traz desgraças, ele vem acompanhado de muitas desgraças. Então eu queria falar aqui para você, ó, primeira coisa, Apocalipse 6 aqui, Jesus é quem abre o selo, então ele não pode sair cavalgando. Esse cavalo ele tem um arco, mas ele não tem flecha. Ele tem uma coroa, mas ele não tem reinado. Ele sai para vencer, mas ele é derrotado. E Jesus não traria consigo uma comitiva do terror. Amém? Mais uma comparação direta agora, tá? No cavalo 6, ó, ele é visto na terra. No cavaleiro do Apocalipse 19, ele é visto no céu. O cavaleiro do Apocalipse 6, que é o cavalo branco, ele tem um arco na mão. Do Apocalipse 19, ele tem uma espada na boca. Do anticristo, por exemplo, que nós chamamos de anticristo, no capítulo 6, ele recebe uma coroa. No 19, ele tem muitos diademas. No capítulo 6, ele é visto sozinho. No capítulo 19, ele é acompanhado com um exército. No 6, novamente, ele é um cavaleiro anônimo. No 19, ele tem 4 nomes. No 6, ele vem no início da grande tribulação, e o 19, ele vem no fim da grande tribulação, ao toque da 7ª trombeta, para arrebatar a sua noiva. Então, assim, por esses e outros pontos, nós fazemos a exegese de que esse cavaleiro que nós estamos falando no capítulo 6, ele só pode ser o ministério do anticristo, tá vendo? Eu coloco aqui embaixo, ó, ministério do anticristo, ou seja, o anticristo tem poderes dados por Deus e começa a operar sobre a face da terra. Nós já vamos falar por quê ele tem o poder para isso, ok? Vamos lá, o segundo selo, deixa eu ver, aliás, aqui embaixo, ó, o segundo selo, quando ele é aberto, ele traz a guerra, nós interpretamos como guerra, porque ele está aqui, ó, ele é um cavaleiro vermelho, e olha só o que ele traz aqui consigo na sua bagagem, ele tira a paz do mundo, tá? E ele induz os homens a matar uns aos outros com uma grande espada. Então a gente percebe que a paz na terra vai ser tirada, e paz, sinônimo de, ao contrário de paz, né, é a guerra. Então a gente percebe que a guerra vem por aí. Na abertura do terceiro selo, peraí que aqui eu errei. Na abertura do terceiro selo aqui, ele traz na sua bagagem, o cavalo preto, ele traz uma balança na mão, tá vendo? Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danificar o azeite e nem o vinho. Então aqui a gente percebe que a economia vai ser afetada. Por quê, irmãos? Bom, vamos lá. A gente colocou aqui no cavalo 1 uma falsa paz, o símbolo, né, que o cavalo 1 vai trazer falsa paz. Então a gente já vê aí, por exemplo, eu não queria fazer isso nesse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo essa semana falando sobre isso. Eu vou falar sobre o cavaleiro branco, vou falar sobre esses 4 cavaleiros, fazer uma reflexão com vocês. Nós já temos um acordo de paz, ou alguns acordos de paz que Israel tem já com o mundo árabe, com o Oriente Médio. Então as pessoas já consideram esse acordo de paz como uma falsa paz, ok? Pode ser sim uma falsa paz, mas ele pode ser também uma sombra daquilo que há de vir, ok? E as pessoas falam que esse cavaleiro já começou a cavalgar porque ele tem uma coroa, e eles chamam o coronavírus de coroa, etc. Não sei se isso é verdade ou não, mas a gente vai fazer uma reflexão essa semana, eu vou gravar um vídeo e a gente bate um papo melhor sobre isso, tá bom? O que eu queria mostrar é o seguinte, que muito provavelmente vai existir uma falsa paz sobre a terra. Lembra quando Jesus fala no seu sermão, em Mateus 24, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá tremenda destruição, repentina destruição? Então a gente acredita que o cavaleiro branco ele vem como falsa paz, depois ele quebra o acordo de paz depois de 3 anos e meio, e aí inicia-se uma guerra através do segundo selo no cavalo vermelho. Bom, vindo guerra, o que vai começar a ter? Uma crise de desabastecimento. A gente já tem visto isso nessa pandemia, tá? Uma crise de desabastecimento no terceiro selo, e a gente percebe, você não está percebendo aí na sua cidade? Os alimentos aumentando, combustível aumentando, então isso afeta diretamente na economia. Você imagina, um lockdown já afetou a economia, você imagina numa grande guerra, numa guerra mundial, vai afetar muito mais a economia. E aí, por consequência disso, vai haver o quê? Mortes, abertura do 4º selo. E aqui eu coloco, morte seguida por Hades, mataram 1/4 da população da Terra, a espada, fome, peste e feras, ok? Nós vamos fazer uma reflexão mais fundo nisso essa semana. Por que eu coloco aqui cavalo verde? Deixa eu explicar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a minha Bíblia.
tá aqui. Ó, vou puxar aqui a Bíblia para ficar mais fácil pra gente compreender. E eu vou ler aqui, ó, Apocalipse 6, 7. Ó. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e vi um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. Vamos pegar a palavra amarelo? Se você clicar em cima, a palavra dele é chloros, do mesmo que... Aí tá aqui o strong dele, ok? O mesmo que verde. Então ele é salpicado, ele é malhado, ele é um cavalo malhado, mas ele é malhado de verde claro, verde e verde água. Então por isso que eles colocaram na tradução João Ferreira de Almeida como amarelado. Se você pegar na Bíblia King James, na Bíblia de Israel, você vai ver que ele é verde. Se eu pegar aqui no strong essa palavra 5514, ele vai me trazer Chloe como verde, ó, erva verde. Então assim, ele é aquele verdinho bem claro, sabe, irmãos? E ele foi traduzido errado na nossa Bíblia, tá bom? Vou puxar para cá, então assim, nós temos aqui o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo verde, ok? Muitas pessoas comparam essas cores, né? Por que Deus deu cores, né, desses cavalos pra gente? Bom, com certeza a gente vai descobrir isso na Grande Tribulação, mas se a gente pegar branco, vermelho, preto e verde, são mapas de muitas bandeiras que a gente acredita que vão se formar 10 nações que vão se levantar contra Israel. Lembra? A besta de 7 cabeças e 10 chifres, depois o chifre pequeno falava boca arrogante contra o Senhor, né, e se levantava contra o povo santo. Então a gente acredita que são mapas, por exemplo, o mapa do Iraque tem essa bandeira, mapa de algumas ações árabes e por aí vai, né? Na Bíblia existem muitas profecias contra Nínive, que é a Nínive antiga é a atual Iraque hoje, então vale a pena a gente guardar as cores desses cavalos e amanhã ou depois a gente poder fazer uma reflexão maior, amém? Bom, então aqui eu coloquei uma timeline para a gente ter uma ideia da entrada dos cavaleiros aí na última semana de Daniel, tá? São 7 anos finais, então a gente acredita que vai existir um acordo de paz aqui, ó, durante 3 anos e meio, na minha exegese, ok? Depois esse acordo de paz é quebrado e acontece esses 3 tempos nos 3 anos e meio finais da Grande Tribulação. Aliás, a Grande Tribulação, diga-se de passagem, ela acontece na semana final de Daniel, mas assim, as dores mesmos vão se intensificar nos 3 anos e meio finais, amém? Pulando para essa página aqui que está apocalíptica, né? Bem apocalíptica essa página. Eu queria agora fazer com vocês uma leitura rápida para fazer uma reflexão. Olha só, a chegada dos cavalos. O Apocalipse 6, o livro de Apocalipse 6 nos mostra 4 cavalos que saem a cavalgar para causar grande destruição por toda a terra. Medite lá em Apocalipse 6, ok? O livro de Daniel também retrata os cavaleiros do Apocalipse com uma ilustração diferente e ele chama de 4 ventos do céu. Olha isso que legal. Falou Daniel e disse: estava eu olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um grande mar. Eu estava meditando no livro de Daniel, o que me chamou a atenção, irmãos, foi exatamente isso daqui, ó. Eis que o 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E aí eu fiquei preso, falei assim, isso está linkado com os 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 ventos do céu, 4 cavaleiros do Apocalipse, ali me deu uma luz, ó. Note que o livro de Daniel diz que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Em Apocalipse 17:15, a Bíblia chama mar de povos, línguas e nações. Então, qual que é o símbolo de mar? Povos, línguas e nações. Sendo assim, então, podemos notar que os 4 cavaleiros irão trazer uma desordem mundial, pois vemos o grande mar agitado, ou seja, os 4 cavaleiros vão agitar a terra inteira, irmãos, inteira. A gente não vê lá a besta que saía do mar? O que é? É uma pessoa que vai ser levantado por povos, línguas e nações. Então, uma pessoa vai sair do meio dos homens, ok? Para exercer um reinado de poder sobre as 10 nações que vão se levantar contra o povo santo. Amém? Vamos lá. Veja o que Joel fala. Olha só também. Aí eu achei isso aqui no livro de Joel. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então a gente percebe também 4 gafanhotos, né? Deus dando a mesma visão do Apocalipse que deu para João, Deus deu para Joel, Deus deu para Daniel, e ele deu para vários profetas diferentes. E aí, por isso que eu falo que é bacana, a gente lê Joel, a gente lê Naum, a gente lê Abacuque, a gente vai pegando uma visão diferente, de diferentes ângulos do Apocalipse. Joel aponta para os 4 cavaleiros como causadores de uma grande devastação com proporções nunca vista antes. Vamos atentar para o versículo 5. Ó. Ébrios, despertai e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Joel 1:5.
E aqui eu quero aproveitar para comentar isso aqui com vocês. Ele fala, olha, ele fala bem assim, ó. Ébrios, despertai e chorai. Ébrios é o quê? Pessoas alcoolizadas. Então ele está chamando o povo ao arrependimento. Presta atenção, ó. E chorai, uivai, todos aqueles que bebem vinho por causa do mosto. O mosto é o suco da uva, né? Então assim, a uva embriagou as pessoas. Então assim, existem pessoas na última hora embriagadas, encantadas com as coisas da terra, e Deus está chamando as pessoas para acorda, ó, ébrios, despertai, bêbados, acordem, vocês estão alcoolizados. Então ó, a palavra de Deus chama o povo ao arrependimento, ela diz despertai e chorai. Um grande avivamento acontecerá na grande tribulação, por isso Deus não retirará a igreja da terra. E é por isso que nós falamos nos nossos estudos, você tem as duas casas de Israel lá, que eu falo referente a judeus e gentios na última hora, né, vão estar preparados, as duas casas de Israel, Judá e Efraim, vão estar preparados para tocar trombetas e anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo, despertando as pessoas que estão embriagadas com mosto, né, com o suco da uva fermentado nessa última hora. Então tá aqui, ó. Cristo declarou, vós sois as minhas testemunhas. A igreja de Cristo é o baluarte da verdade do evangelho. Nós somos testemunhas vivas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então assim, a igreja precisa estar aqui, irmãos, mostrando para as pessoas o caminho da salvação. Lembra que os discípulos eram conhecidos como os homens do caminho no primeiro século? No último século nós vamos ser chamados também dessa forma, as pessoas que conduzem os homens a Deus, né? Os homens do caminho. Vamos lá. Para que duas testemunhas no Apocalipse? Então aí eu vou citar aquele versículo de Deuteronômio. Por depoimento de duas ou três testemunhas será morto que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Deuteronômio 17:6. O Senhor não condenará, deixa eu puxar aqui para você entender onde eu tô. O Senhor não condenará as nações sem testemunhas. As testemunhas estão no momento de maior aflição na terra, mostrando o caminho do arrependimento e a salvação para todas as nações. O ministério das duas testemunhas é o ministério da igreja, o da reconciliação, que Deus não condenará à morte as nações que se arrependerem. Então assim, Deus nunca condenou alguém sem ter uma testemunha, né? Por isso que Cristo fala, vocês são as minhas testemunhas. Então é interessante e importante que a igreja esteja aqui nos momentos de maior aflição sobre a terra, mostrando para as nações, cara, se arrepende, isso o dia do Senhor está chegando, igual Joel aqui em cima, dizendo aqui, ó, o dia do Senhor vem, já está próximo, é um dia de escuridão e densas trevas, se arrepende, os cálices da ira de Deus ainda não caíram sobre a terra. E aqui eu aproveito para fazer um parente, grande tribulação não é a ira de Deus, grande tribulação é a ira do anticristo, a ira de Deus estão nos cálices, a igreja vai ser retirada para o derramamento dos cálices da ira de Deus sobre a terra, amém? Então o arrebatamento acontece e aí Deus despeja o cálice da ira de Deus sobre a terra. Eu até estou dando aqui, ó. Tocai trombetas em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Joel 2:1, número 10:9. Eu sempre gosto de citar esse versículo porque eu acho que ele é forte quando fala perturbem-se todos os moradores da terra, né? O dia do Senhor está próximo. Aqui eu vou falar um pouquinho da batalha do Armagedon, e no versículo 6 e 7 Joel mostra a chegada da batalha do Armagedon, porque veio um povo contra a minha terra poderoso e inumerável, os seus dentes são como dentes de leão e eles têm umas queixas de leoa, fez da minha vide uma assolação, vide, né, videira, é o símbolo de Israel, então assim, ele vai assolar Israel, ele vai destruir Israel, ele vai invadir Israel. Nós temos um estudo chamado o estudo dos gafanhotos, eu vou ver se eu deixo um card para você aqui em cima, e também preciso gravar um vídeo sobre esse estudo, que ele é muito bacana, e ele é revelador. Então ele vai falar, destroçou a figueira, tirou a casca e lançou fora por terra os seus sarmentos e fizeram como brancos. Joel 1, do 6 a 7. Então esse versículo mostra que os animais de Daniel, podemos ver o exército de gafanhotos que o profeta Amós fala no capítulo 7, e eles marcham contra a figueira, que é o símbolo de Israel por toda a Bíblia. Então, irmãos, eu queria deixar com vocês esse estudo do Apocalipse. Tem aqui a timeline, né, que eu fiz aqui para vocês entender a chegada dos 4 cavaleiros, e eu falei aqui do mistério do cavaleiro branco, né, e do cavaleiro, que é o Apocalipse 6 e o Apocalipse 19, porque que a gente acredita que o cavaleiro branco ele tem um ministério, que é o ministério do anticristo, ele vai trazer desolação sobre a terra. Aí você fala assim, não, mas mesmo assim eu não estou convencido. Olha, a gente percebe, lendo aqui Joel, a gente leu Daniel, fala que os quatro ventos do céu agitava o grande mar. A gente leu aqui Apocalipse, a gente leu Daniel, a gente leu Joel. Nos 2 profetas aqui, no Apocalipse, a gente consegue ver que os cavaleiros traziam uma grande desolação sobre a terra. Então fica difícil a gente acreditar que esse cavaleiro branco aqui, e fortalecer que esse cavaleiro branco seja Jesus Cristo. Então ele não é Jesus Cristo, tá bom? E aqui a gente explica um pouquinho por quê.
Então a gente mostra ele vindo como gafanhoto também aqui em Joel, que deixou o gafanhoto migrador, comeu o devorador deixou o destruidor. Então assim, ele vai destruindo, vai minando as nações, né? Então é um grande período de grande aflição sobre a terra. Que Deus nos prepare, que Deus prepare a sua igreja para essa última hora, porque são dias difíceis, dias terríveis, né? Se a gente lê o sermão escatológico de Jesus Cristo, ele diz que são dias que a terra nunca provou e provavelmente nunca haverá. E aí a gente começa a olhar Mao Tse Tung, que matou quase 1 bilhão de pessoas, a gente consegue ver Hitler, que matou milhões e milhares de pessoas, escravizando a campos de concentração. Se você assistiu o filme de Auschwitz, você vai ver os terrores da guerra, as imagens reais de pessoas mesmo definhando, sabe? E a gente consegue imaginar que a gente precisa que o Senhor Jesus Cristo venha definitivamente expiar os pecados da humanidade, né? Completar 70 semanas de Daniel, né? Espiar a iniquidade, selar a visão, voltar novamente e assumir o seu reinado. Então, nós precisamos disso urgente. E eu quero deixar um consolo para você, porque os nossos estudos são estudos para edificar vocês. A gente consegue perceber que lá Faraó era chamado do grande dragão do mar. Olha só, grande dragão do mar, né? E a gente vê uma besta subindo do mar em Apocalipse, que a Bíblia fala que é a antiga serpente, o atual dragão. E a Bíblia fala que Deus tirou o seu povo com um braço forte lá do Egito. E assim como Deus tirou o seu povo com o braço forte do Egito, Deus vai nos tirar aqui na grande tribulação. Existe um estudo que eu fiz das duas testemunhas, que eu faço a comparação do ministério de Moisés e o ministério de Elias. A unção de Moisés e Elias vai estar sobre a igreja na última hora. Vai estar sobre judeus e gentios. Tá bom? Então ali eu começo a mostrar os princípios. Dragão naquela época, que era Faraó, é o dragão agora que nós temos, que é a antiga serpente no Apocalipse, que sai do mar, então é a besta que sai do mar aqui em Apocalipse também. Mas eu queria concluir dizendo para você assim como Deus guardou o seu povo no deserto, não faltou alimento para eles. Você vê que as suas sandálias não se desgastaram. Deus alimentou com maná do céu, com codornizes. Deus fez sair água da rocha. Assim Deus vai guardar o seu povo na última hora. Creia que nós vamos ser guardados pelo Senhor na última hora. Nós somos as testemunhas do Senhor Jesus. Tudo o que vier a acontecer é necessário que venha acontecer para que nós venhamos a testemunhar a respeito do nosso Criador, do nosso Deus, da Bíblia verdadeira. As nações estão tentando calar a igreja nessa última hora, porque a igreja traz as leis morais de Deus e isso agride, né, as vontades e os desejos dos homens, né? Porque se não existe lei, os homens não têm com o que se preocupar, não existe pecado. Mas se existe lei, então os homens são condenados pela sua lei. E Deus vai condenar os povos, línguas e nações que se rebelarem contra o Senhor, né? Que não se arrependerem. A Bíblia fala que na última hora ainda vai ter aquelas pessoas que não se arrependeram, mesmo assim tiveram um coração duro e não se arrependeram. Amém? Por isso é importante a gente ficar firmes, né, no Senhor. Deus conta conosco. Eu queria dizer que Deus conta com você. Fica firme para a última hora. Seja aquela igreja que vai tocar trombetas e anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se esse vídeo te abençoou, eu vou te pedir um favor. Por favor, se inscreve no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, faz um comentário, vamos fazer esse estudo chegar mais longe, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.